Primeira empresa de hoje é Camil, então uma empresa aí de quase 60 anos de existência e mais ou menos 3 anos aí na bolsa. Ela é dona de várias marcas, né? E de grãos, açúcar e pescado, sendo alguns como Camil, União, Coqueiro, Pajuão, Príncipe, Carreteiro. Provavelmente você já deve ter visto aí no mercado, em algum lugar, né? As marcas, os produtos dela. É uma empresa que tem um controlador, mas também é um controle um pouco familiar. Uma boa reputação no Reclame Aqui. Deixa eu ver qual é a marca que a gente colocou aqui. É a própria Camil, né? Então tá bem avaliada aí no Reclame Aqui. No Glassdoor também mais ou menos. E antes da gente ir, vamos ver só a liquidez rapidinho, né? Uma empresa com uma boa liquidez e tal para ser sócio, né? E só que antes da gente analisar, vamos entender um pouquinho melhor como é que a empresa funciona. Depois a gente foca aí nos fundamentos. Então, só vendo um pouquinho do histórico, uma empresa com mais de 50 anos, né? Quase 60 já. Começou lá em 63, no sul do país. Pioneiro em distribuição de arroz, depois foi investindo em comercialização de feijão, e aí foi comprando outras marcas aqui também lá para 2010. 2007 ela começou também a expandir internacionalmente. É, vende no Uruguai, no Chile, na Argentina. Depois comprou outras grandes marcas aqui, ó, Pescador, União, Carreteiro. Obviamente você já deve ter ouvido por aí, beleza? CLC Alimentos também tem uma aquisição, né? E entre outros aqui agora, Keynes, Fines e tal. Business de pet food no Chile. Então é uma empresa que já está se metendo aí também com pet food, né? Não tem para ninguém. Você vê aqui, ó, que ela começou a estratégia de diversificação internacional em 2007. Vou tentar dar um zoom aqui para melhorar. Propósito não, sobre a Camil. Aí aqui algumas marcas, né, ó, de grãos, por exemplo, participação no mercado. É primeira em arroz, segunda em feijão. Primeira em açúcar, segunda em pescado, em sardinha, em tuna. Aí no Uruguai primeiro, no Chile primeiro e no Peru primeiro também. Então, tá aqui, ó, a receita dela como é dividida, né, a receita líquida aqui, ó. 32% arroz, feijão 8, açúcar 19, peixe 10 e o resto aqui em outros países, tá? Então, praticamente 70% da receita dela vem do Brasil. O que mais aqui? Aqui acho que foi, cadê? Não, tá certo. Operações no Brasil. Foi o que eu falei, né? Já tem essas grandes marcas focadas em grãos, açúcar e pescado. E operações internacionais também, já falei. Aqui algumas marcas dela, ó. Camil, sabe aqueles potinhos de feijão que vem pronto? É da Camil, né? Que ela diz que não tem conservante, não sei como, né? Mas por ser embalado a vácuo aí, não sei quem trabalha na área pode dizer aí se realmente não tem conservante mesmo. Mas aí tem o arroz, né? Feijão, aí namorado, açúcar União, grande marca, né? O que mais aqui, ó? Sardinha, essa sardinha é muito, muito famosa também, né? Pescador, coqueiro. Esse aqui eu não conheço muito. Grãos internacionais aí. Mas estão aqui as três principais marcas, né? Aí, ó. Grãos de qualidade, blá blá blá, arroz e feijão. Aqui é açúcar, para doces e sobremesas. E o coqueiro aí com a parte de pescado. Algumas outras marcas aqui também, ó. Pai João, da Barra, Momige, Príncipe, Arroz Bom Maiorense. Então, tem aqui, ó, Costeno, Samã, Butuí. Então, são grandes marcas aí, provavelmente deve estar no dia a dia aí de vários brasileiros, né? Algumas estratégias dela, que é ampliar também a liderança nas marcas, que ela já tem de arroz e feijão, continuar a expandir as operações no Brasil e em outros países, ampliar o portfólio de marcas, é assim que ela também consegue crescer comprando outras marcas, não só criando as dela, né? Aumentando as que ela já tem também. E plataforma de suprimentos, blá blá blá, vantagem competitiva, que já é líder também, então isso é importante porque na hora que a pessoa vai no mercado, ela normalmente já compra de uma marca mais confiável, que ela compra há anos. Então a Camil, por já estar no mercado há 60 anos, já plantou ali a bandeirinha na cabeça de muitos brasileiros, né? Então acaba realmente fazendo uma diferença ela ter aí, por exemplo, um bom market share, né? Conforme eu mostrei aqui. Cadê? Ah, nem sei onde está aqui mais. Aqui, ó. Isso aqui, ter um bom market share, né, ela dominar, isso é muito importante também para o crescimento dela e para se manter no topo, né? Modelo sólido e tal, blá blá. A estrutura acionária, a gente vê que tem um controlador, né? KMU SA, tem um fundo de investimento aqui, o Franklin Templeton, com 5%. E também tem algumas, aparentemente, alguma empresa um pouco familiar, né? Alguns
Mas somando os três aqui, não dá dá mais ou menos 5% também. Então, não é grandes coisas aqui. Mas pode, muitas vezes, as empresas familiares acabam controlando a empresa através da empresa controladora, né? Então, muitas vezes tem lá os... deixa eu ver se isso tem a... Acabei esquecendo, a diretoria. Vamos ver. Olha lá, realmente, né? Então aí, ó, CEO é o Luciano Maggi Quartiero, que é essa família aqui, né? Olha lá, conselho de administração, também a família Quartiero. Então é uma empresa um pouco familiar, né? Não tem jeito. Distribuição de dividendo, ela distribui aí, faz várias distribuições ao longo do ano, né? Normalmente aí o que, ó? Umas 4, 5 distribuições por ano. E aí vamos dar uma olhadinha agora nos resultados do terceiro trimestre, que foi o último, desculpa, do segundo trimestre dela, que ela tem um fechamento diferente. Então aqui no fundamento aí você consegue ver melhor isso, né? Então ela fecha no mês de fevereiro para poder tirar a sazonalidade aí das safras que ela deve ter aí, né? Então ela tem um fechamento, ao invés de fechar em dezembro, ela fecha em fevereiro. Então agora eu estou analisando em novembro, então o último trimestre que ela divulgou foi o segundo trimestre, tá? Que saiu lá, que fechou em agosto. Então a gente vê que foi um resultado espetacular para a Camil. Você vê que o crescimento em várias vertentes, ó, arroz 14%, açúcar 23%, pescado 56%, no Uruguai 37%, Chile 8%, Peru 17%. Então, em todos os países ela teve algum crescimento, tanto que a receita cresceu mais 50%, 56% em relação ao segundo trimestre de 2019. O lucro bruto também cresceu 53%, então acompanhou o crescimento da receita, isso é importante, né? O CPV acompanhar. O EBITDA também cresceu 133%, então mais que o dobro que a receita, então ela conseguiu ganhar uma margem aí, né, diminuindo os custos de despesas, sem aumentar tanto, né, os custos de despesas, aumentando a receita. E o lucro líquido também 245% a mais, né? Realmente os custos de despesas fizeram muita diferença no resultado do trimestre. Beleza? Aqui só vendo ano contra ano, né? Ó, foi de 1,2 para 1,9 bilhão. O EBIT saiu de praticamente 90 para 207 e o lucro de 40 para 138. Então, aumentou muito o volume aqui, né? Comparado ao segundo trimestre. De todos, na verdade, só o feijão que deu uma caída aqui, né? O resto aumentou tudo, em todos os países. Então teve o destaque, ela vem falando aqui quais foram alguns dos motivos pelos quais teve esse crescimento. Então, o que mais aqui? Foi um cenário desafiador para ela também, mas como é alimento assim de grão, não foi tão impactado assim. Mas, por exemplo, uma padaria fechada ou algum restaurante fechado pode com certeza diminuir a quantidade de, por exemplo, arroz e feijão comprado. Então, né, pode acabar impactando um pouco, né? Mas como ela não é um mercado, né? É assim, né? Indiretamente ela faz a venda para os mercados, ela não vende direto, mas obviamente isso impacta também as vendas do atacado, né? Vem falando aqui a mensagem, né? Aí ela também emitiu uma debênture, tanto que a dívida aparentemente deu uma aumentada aqui, ó. Aumentou praticamente 1 bilhão. Que foi aí, ó, emissão de debênture de 350 milhões, blá blá blá. Debênture remunerada de CDI mais 2% ao ano, durante 5 anos. Também aprovou aí pagamento de JCP. E também um novo programa de recompra, normalmente para plano de opção de compra para os executivos da empresa. ESG está na moda agora também, né? Essa parte de sustentabilidade, governança. Aqui as marcas, né? Aqui o que eu falei, né? Por segmento. Então, Brasil quase 70% da receita. E o resto aqui dividido. Brasil praticamente mais 60% é arroz e açúcar só, né? Olha lá, crescimento em tudo, né? Olha lá, receita foi impulsionada pelo aumento dos volumes, preço e câmbio do período. Os custos também aumentaram, mas conseguiram segurar aí e acompanhar o aumento da receita, né? E aí as despesas aumentaram bem menos do que a receita e o lucro bruto, né? Então com isso ela conseguiu ganhar uma margem boa, aumentar bastante o EBITDA, porque é uma empresa de margem baixa, você vê que ela trabalha
com produtos que não tem tanta diferenciação. Arroz é arroz, feijão é feijão, grão é açúcar é açúcar. Não tem um açúcar é melhor que o outro e tal. Pode ter açúcar orgânico, açúcar normal, né? Mas não tem tanta diferença assim de uma marca para outra. Então ela ganha no volume, né? Não ganha tanto assim na marca. Mas, obviamente, tem sim o poder aí de ter marcas fortes, conforme eu falei, de estar fincando ali a bandeirinha na cabeça dos brasileiros. Teve um aumento do preço do arroz aí, ó. Também o valor por saca e também o preço médio de mercado, né? Feijão ficou mais ou menos estável. Mas obviamente o dólar impacta aí também esses preços dessas commodities, né? Não tem jeito. Açúcar, arroz, feijão. O açúcar nem influenciou tanto, né? Em relação ao ano passado. Pescado mais ou menos. Internacional. Você vê que todas as vertentes ela conseguiu crescer nos últimos 2 trimestres, né? E a gente já viu aqui os resultados dela. Vamos dar uma olhadinha no Fundamentei agora. Então, a gente vê que tem um retorno histórico de 3 anos razoável, nada demais. Lucro cotação ainda patinando um pouco. Trimestral mais ou menos, mas vem melhorando aí desde o segundo trimestre de 2019, praticamente em linha reta aí, ó. Uma boa liquidez. E aqui olhando o acumulado, batendo recorde no ano, né? Aumentando receita, aumentando EBITDA, aumentando lucro, aumentando a margem. Ela trabalha com margem baixa, você vê, conforme eu falei, não tem tanta diferenciação, então ela ganha no volume. É uma empresa que faz uma receita de 6 bilhões e meio para um lucro de 400 milhões. Então, 6 bilhões aí, 200 vão embora só para a empresa funcionar, né? Tem que aceitar isso para ser sócio. Acabou se alavancando, emitindo debenture, mas ainda está dentro de um controle em relação ao EBITDA, porque o EBITDA está acompanhando, né? Você vê que a dívida está subindo, mas o EBITDA está acompanhando. Fluxo operacional que não está tão bom assim, né? Mas pelo menos o CAPEX está positivo, o FCL CAPEX. E tá tudo redondinho, né? Distribuindo dividendo, ela não distribui tanto dividendo assim, mas dentro aí do esperado, tá tranquilo. Comparando aqui os trimestrais, né? Você vê que tá batendo recorde aí no trimestre. Olha lá, receita, lucro, tudo em linha reta aqui, tudo certinho. Resultado financeiro controlado, dívida controlada, margem boa. Só que é engraçado, né, que a gente olhando aqui nos trimestrais, a gente vê que não é todo trimestre que ela gera caixa, né? Olha lá. A gente vê que praticamente aí no último trimestre ela tem uma porrada aí maior de fluxo de caixa, né? Interessante ver isso. Pelo menos historicamente aqui, como a gente não tem muitos dados para trabalhar, né? Fazer o quê? Mas vários trimestres ela tem fluxo de caixa negativo, quando você olha no anual, a maioria é positivo, né? É interessante isso. Olha lá, margem historicamente aí na faixa de 5, 6%. Remuneração razoável, 9 milhões aí para um lucro de 240, tranquila. E eu acho sim, uma empresa boa, né? Tá melhorando, eu acho que já dá para dar uma nota boa para ela, concordo aqui com a média da galera, para cima. Eu acho que ela tá melhorando aí os resultados, melhorando a margem, foi um resultado espetacular agora no segundo trimestre dela, no caso de 2020. Então não tem muito que analisar, uma empresa boa, bem resiliente, com boas marcas, que já está há anos aí no mercado, que tem tudo para continuar crescendo, mas não tem tanto diferencial de produto, só isso, né? É mais as marcas mesmo que vão ficando na cabeça da galera, beleza? Então, tá aí minha contribuição para Camil.